acabei de passar para você um panorama já desse 2023 para 2024. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho utilizando o tarô. Mas antes de eu tirar as cartas aqui, deixa eu já primeiro falar para você o que eu não faço. Eu não trago de volta o seu amor em 7 dias. Eu também não faço amarração amorosa, tá? Não sei os números da Mega Sena e eu também não faço previsão de futuro. O que eu faço aqui com o tarô para você? O tarô, ele é um termômetro da nossa energia e ao mesmo tempo uma bússola de direcionamento para os nossos caminhos. Então, isso aqui é uma ferramenta preciosíssima de autoconhecimento e prática. Pensando nisso, a gente vai ver esse panorama geral aqui para 2024. Vou te passar umas dicas, uns conselhos para você já se organizar e parar de ficar dando murro em ponta de faca. Então aqui é para você já tomar mais consciência e a partir disso tomar melhores ações e melhores escolhas. Só embaralhar aqui porque eu estou fazendo junto com você. É um passo a passo. Deixa eu dirigir aqui o nosso embaralho. Vamos lá. Disposição, intelecto, emoção, propósito, dinheiro e caridade. Então, as nossas 12 primeiras áreas. Depois, família, amor, amizades, hobbies, felicidade e espiritualidade. A primeira área é a área da disposição, principalmente a nível físico. Olha só a carta que sai aqui pra gente, um 7 de paus. A espiritualidade, ela precisa estar alinhada junto para a sua disposição física estar acontecendo. Então, muita atenção a sinais que parecem ser físicos, mas muitas vezes eles são energéticos, a nível de repente, baixou a tua frequência. Sabe quando você vai num lugar, tipo um cemitério, e do nada você sai de lá carregado, se sentindo mal? Então, a atenção aqui é nesse sentido também. Além disso, é importante que você construa, que consolide um dia a dia que faça sentido com a tua essência, por ser uma carta 7 e por trazer essa questão da espiritualidade junto, tá? Então, traga esses pontos, observa, começa a diferenciar o que é sinal a nível energético que cascateou pro físico e o que seria sinal nesse nível mesmo físico também do processo. Mas é importante que você consolide uma rotina diária de acordo com a sua essência para que a sua disposição aconteça e você construa algo que faz sentido. Então é muito um processo de construção. Agora nós vamos para o intelecto. A carta que sai achei extremamente interessante, o carro. O que essa carta pede pra gente? Movimento. Então estude, faça coisas novas nesse sentido de estudo, mas cuidado com a obesidade mental, viu? Não dá pra você ficar, vai um curso atrás do outro. Selecione mais o que você quer estudar. O carro você direciona, você dá um tom. Se o seu carro estiver desgovernado, aí vai ficar bem complicado para você, porque aí vai vir mais ansiedade, mais preocupação, mais estresse. Então, cuidado. É o ano que pede pra gente atenção a essa história de obesidade mental, tá? Então, muito, muito cuidado. Direciona a tua mente pro lugar certo. Pode sim ser interessante começar de repente a estudar alguma coisa, iniciar um curso, um processo assim, mas seja seletivo naquilo que você vai estudar. Próximo, nossas emoções. Aparece quem? Com a rainha de copas, que é a rainha das emoções, né? Copas fala de água. Então, terapia é importante estar em dia. E eu aqui falo para vocês a importância de fazer mais com a terapia integrativa, sempre que possível, com uma abordagem mais ampla, tá? Mas em contrapartida, você se organizando também essa parte emocional, você tem a oportunidade de literalmente se tornar líder das suas próprias emoções. Saber entender mais o que você está sentindo. Só que cuidado aqui com julgamentos, cuidado para você não ficar apontando o dedo na cara dos outros e ficar com emoções que são densas, que são pesadas, que acabam com o trauma. A emoção é a chave. Paralelo a isso, beba mais água. Eu sei que isso é batido, mas não é não. Importante que você beba bastante água, porque se você não está bebendo água, eu sei que você está fugindo dessas emoções. Busque esse cuidado mais integral de você e tome consciência daquilo que você sente. E se acolha também, se acolha. Entenda que tudo que a gente sente tem um motivo, tem um porquê. E nomeie mais as emoções. Está sentindo raiva? Dá nome. Está sentindo tristeza? Coloca nome, escreva mais. Tudo isso vai te auxiliar no processo de você começar a elaborar aquilo que você está sentindo. Propósito agora.
Enamorados. Essa carta é bem bonita também. Ela pede pra gente o que você vai ter que fazer esse ano? Tomar escolhas. Você vai seguir qual caminho? Da direita ou da esquerda? Da esquerda ou da direita? Qual vai ser a estrada que você vai escolher cruzar? Associado a isso, a espiritualidade está junto com você o tempo todo, te dando dicas, te orientando, teu guia, tua intuição. Tá falando pra você. Todo mundo tem essa vozinha interna que se conecta com a gente. Então é importante que você escolha o caminho que você quer cruzar. O problema é quando a gente fica em cima do muro. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês que está aqui está em cima do muro, nem sabe o que é da própria vida. E a gente não tem mais espaço para isso, a gente precisa se posicionar. Qual o caminho que você quer? Qual é o tipo de estrada que você deseja? Tenha mais clareza disso e tome as escolhas necessárias. Desabele, faça as escolhas. Que escolha que você vai tomar esse ano para você seguir de fato o seu propósito? Lembrando que propósito é muito sobre sentir, é muito sobre você estar presente. E é muito um chamado desse ano também. Você estando presente, conectado a você, a sua essência, vai ficar mais simples de você saber. Outras dicas que eu dou associado a isso também, se de repente está mais desafiador descobrir, a gente tem tantos caminhos. Peça auxílio também. Temos mapa numerológico, vocês podem me chamar. Tem mapa astral também, que é bem importante. Tem o mapa galáctico. Então, tem essas ferramentas a nível de alma, né? Como eu chamo aqui para vocês de biotipo de alma, que podem facilitar de você entender. Dinheiro agora. Valete de copas. Interessante. As emoções aqui junto com o dinheiro. Aí aqui eu já falo para vocês um primeiro aspecto. Dinheiro é muito mais do que a matéria. Espiritualidade e dinheiro estão juntos. E além disso, né, o dinheiro, já que eu vou falar um pouquinho aqui mais sobre, porque o dinheiro é um dos pedidos desse ano, né? O dinheiro tem a ver com esse ano 8. Então é interessantíssimo que você cuide da sua criança interna. A maior parte das pessoas que tem problemas financeiros, se não todas, escondem um problema emocional junto por trás também. Porque vai muito mais do que o número do banco, do que o Pix que você recebe, de uma dívida que talvez você tenha. Se existe uma dívida, se você de repente está endividada, interessante você olhar o que está por trás disso. Vai além dos números, olha para as emoções, porque o valete, ele pode falar aqui também com a criança interna ferida. Às vezes você só está repetindo o padrão dos seus ancestrais. De repente, você foi uma criança que viu papai e mamãe brigando muito por causa de dinheiro. De repente, papai e mamãe falavam pra você assim que dinheiro é difícil de conseguir, que tem que se matar de trabalhar, e por aí vai as crenças. Então é interessante que você limpe essas crenças, para que você abra um caminho para o dinheiro que é da sua vida, porque, de novo, é muito mais do que a matéria. Se a gente estiver alinhado com a nossa essência, fica mais fácil o dinheiro entrar também. E pare de achar que dinheiro é sujo, de que dinheiro é coisa soberba. É a gente que dá o tom. O dinheiro é um recurso maravilhoso. Então é importante que você alinhe isso dentro de você. Porque nada acontece por acaso. Então, trabalhar essa criança aqui para que você se abra para novas possibilidades, para novas situações. E que as suas emoções estejam alinhadas aqui também. Uma outra dica, observe bastante a saúde dos seus rins esse ano. Saúde da bexiga, toda essa parte elemento ar, o sistema linfático também, a gente pode falar nesse contexto. Importante que você alinhe de novo, beber água. Então é muito importante. E rim, quem tem pedra no rim, de repente está aqui me ouvindo falar, tem a ver com uma preocupação excessiva com boletos para pagar. Então observe, pode também observar a saúde do cabelo, isso vai me contando. E olhar para a ancestralidade também. Mas eu diria principalmente para você olhar para sua criança interior. Cuidar e lembrar que todos nós, independentemente da sua história, independentemente do pior que você tenha passado na sua infância, todos nós a gente vem com o pai e com a mãe certa pra gente. Então é importante que a gente limpe. Aí a importância da constelação, vários outros processos que vocês podem me chamar também para ir organizando para que você seja de fato adulto. Que adulto é que faz dinheiro, criança ganha. Criança não cuida de conta, criança não peita a vida adulta. Então pode ser que você esteja passando vários problemas financeiros porque você está como criança gerenciando sua vida financeira. Eu vou complementar a tiragem aqui com uma carta do nosso oráculo. Achei interessantíssima a carta que sai, que é uma carta também do elemento água.
Então, mais um conselho aqui para essa parte financeira esse ano. Olha só, a carta do amor. Vou ler aqui a mensagem para você. Essa carta, ela remete ao mais alto dos sentimentos. O amor é a saudação do universo, diante da criação. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. Então, também observa essa parte dos relacionamentos amorosos. Observa, porque pode ser que por conta de um relacionamento perturbado, alguma situação que esteja acontecendo, pode ser também que isso está impactando suas finanças. Lembre-se que o amor, ele também é em outras vias. Abra mais o seu chakra cardíaco, se permita receber mais esse amor universal também nesse contexto, porque a prosperidade e a abundância está em tudo e todos, e trabalha mais a gratidão. Caridade agora. Olha só, uma carta 8 também, a gente acabou de falar sobre dinheiro, 8 de espadas. Repara bem como que tá a moça aqui da carta, no meio de um monte de espada, presa, sofrendo. Cuidado, aqui me vem algumas mensagens no seguinte aspecto. Pode ser que você esteja sendo mão de vaca na vida, pode ser que você também esteja julgando muito quem te pede dinheiro na rua. Observe, não tô falando que você tem que sair dando dinheiro para todo mundo não, seja mais cauteloso. Pede sim para a espiritualidade poder te guiar e você fazer escolhas mais corretas, mais assertivas nesse processo. Mas fato é, você não está fazendo uma doação da maneira correta. É interessante que você separe um momento no mês para fazer esse processo de caridade. Não precisa ser necessariamente a nível financeiro, mas fazer algum trabalho de caridade. Por quê? Porque aí você vai poder facilitar e ajudar outras pessoas que estão em situações. De repente você pode entregar comida para pessoas que estão passando fome na rua. De repente você pode fazer um trabalho com crianças no orfanato, um trabalho com idosos no asilo. E uma dica aqui para vocês, ó, pega esse ouro aqui também. Tem uma parte no nosso mapa astral que a gente consegue identificar nesse nível de caridade o que seria mais interessante também para a alma de cada um. Um lugar onde de repente você se encontre mais e consiga até ter mais possibilidades. Porém, não dependa disso para começar a fazer um trabalho de caridade não, tá? Família agora. Achei interessantíssimo. 9 de ouros aqui. Tem possibilidade desse ano você ressignificar muita coisa com a sua família. De muita coisa ficar mais leve, ficar mais tranquila, de ter novas possibilidades, dessa família prosperar mais financeiramente também, inclusive, mas principalmente eu diria no sentido de prosperidade no sentido emocional, de vocês se organizarem, de vocês se sintonizarem, de ter mais harmonia, mais leveza, mais realização, desde que ciclos sejam fechados, que é uma carta de nomes, fala disso. Então, realmente colocar limites com amor, se pontuar. Aqui você pode pesquisar sobre comunicação não violenta, se você desejar, para saber conversar. De repente, algum familiar seu está fazendo alguma coisa que você não concorda, que você não gosta, tem alguma situação. E família, fala sério, né? Onde mora mais diferente. A gente sabe disso. Porém, é importante que você coloque os limites com amor, converse. Descubra também qual que é a linguagem do amor de cada um dos seus familiares. Cada pessoa tem um jeito de amar diferente. Então, trabalha mais esses aspectos para que essa carta aqui consiga te mostrar esse lado bom que tem da sua família. Ainda mais se a sua família está complicada. Não estou falando que você tem que viver sempre junto, não é nesse aspecto. Até porque cada um tem um caminho, cada um tem um processo. E se a gente ficar muito grudadinho na família também, principalmente quando a gente está no processo de sair da casa dos pais, mais jovem, ou às vezes tem até mais idade, não saiu ainda da casa do pai e da mãe, tem coisa aí que precisa ser vista. Por quê? Todos nós, a gente vem para a vida, papai e mamãe é um portal, é um caminho para a gente vir para a Terra. E a gente deve sim honrar, a gente deve sim estar em harmonia, importante. Por isso tem todo um passo a passo que a gente pode conversar depois para facilitar essa transformação da família. Mas é importante que você coloque esses limites e feche esses ciclos que não façam mais sentido. Amor agora. 6 de espadas literalmente pede desapego. Desapega, gente. Trabalha mais o tipo de relacionamento que faz sentido para você. Deixa claro o que você quer para sua vida. Qual o tipo de relação que faz sentido para você. E aqui, como é uma carta 6, cuidado para você não estar de repente, a nossa tendência é essa, eu brinco com vocês assim, a nossa tendência é ser papagaio.
Papagaio que faz o quê? Repete padrão. A minha avó tinha um papagaio que cantava uma música no motoqueiro e rezava o Pai Nosso. Por quê? Porque o papagaio aprendeu. Então o que eu digo pra vocês? Não sejam um papagaio. Porque papagaio repete padrão. Se você quer ter uma relação diferente, desapega, limpa, descobre o que faz sentido pra você. E lembra que, eu vou usar aqui uma frase maravilhosa de um psicólogo que eu gosto bastante, que é o Marcos Lacerda. Ele diz assim, que dentro de uma relação amorosa, a relação não é para colocar âncoras nos nossos pés, mas sim colocar asas nas nossas costas. Pense sobre isso e faça diferente esse ano. Amizades. Olha só, 3 de espadas, né? A carta por si só já diz bastante coisa. Nesse sentido, eu tenho certeza que você já sabe, aí dentro de você já veio talvez até nomes na sua cabecinha de pessoas que talvez estejam do seu lado e não estejam te agradando nada. Desapega, não deixe qualquer pessoa entrar na sua casa não. Seleciona mais quem está próximo a você. Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivem com a gente. Que tipo de vida você quer? Essas pessoas que estão ao seu redor, elas condizem com o tipo de vida que você deseja? Que tipo de conversas você anda tendo também com amizades que de repente são saudáveis, mas talvez vocês estejam fazendo mais fofoca, mais intriga, reclamando? Então essa carta pede atenção à comunicação e também para desapegar de amizades que não façam mais sentido. Hobbies. Qual que é o prazer pessoal para você? Uma dica, geralmente é arte. Lado artístico geralmente é um hobby para a maioria de nós. Então é interessante que você tenha isso mais esse ano. E olha só, essa carta aqui mostra que de repente você já até sabe o 5 de ouros, você até sabe. Mas talvez você esteja nessa parte de baixo. Você tá vendo, não, eu quero começar a fazer uma coisa, quero começar a dançar, por exemplo. Mas não posso, fica só aqui. Então a oportunidade está na tua cabeça. O que você quer? O que faz sentido? E se permita se expressar mais, comunicar. Eu te garanto que a tua energia de expressão, de vitalidade vai aumentar muito. E talvez aquele cansaço de segunda-feira que você sente comece a passar também. Felicidade. Cavaleiro de Copas. Tudo bem que a felicidade é um contexto disso tudo aqui também, né? E sempre tá em constante transformação. Cuidado para vocês não ficarem buscando uma coisa improvável, impalpável. A gente precisa ter o pezinho no chão, mas a gente tem que sonhar também. Importante. E o Cavaleiro de Copas, ele fala sobre sonhar. Sonhe mais, acredite mais, realize. Deixe claro, quando eu falo de deixar palpável, mesmo que seu sonho pareça ser impossível, cuidado com quem se anda abrindo a boca e ficar falando muito para os outros o que quer, o que deixa de querer, o que está acontecendo, se complica demais. Então direciona o que você quer para sua vida. Anota, bota no papel. Faça isso antes do ano finalizar ainda, é importante. Anota. Quais são os seus sonhos para o próximo ano? Os seus sonhos para daqui a 5 anos? E tenha claro, porque isso aqui vai te nutrir. Tem novas possibilidades, novos caminhos, e faça muito aquilo que o seu coração, a tua alma pede, aquilo que te traz um êxtase, uma satisfação, um brilho nos olhos. Mas direciona. A felicidade está muito nesse caminho. A questão é, para onde você está olhando? E o nosso último tópico, espiritualidade. Achei interessantíssima a carta que saiu, que é o As de Paus. O que essa carta fala pra gente? Novos inícios, novas possibilidades. Eu gosto também, a gente já tá falando bastante sobre diferentes conteúdos aqui ao longo dessa jornada, né? Mas a espiritualidade, vale ressaltar que não tem nada a ver com religião. Religião pode ser um caminho, mas não está atrelado necessariamente. Espiritualidade é muito sobre a sua essência, é muito sobre o que faz sentido para você na vida, sobre você estar alinhado, ancorado com esse algo maior, que não importa da maneira que você chame. E você ter uma noção de que a gente é mais do que esse corpo físico, de você se trabalhar também para você se tornar alguém melhor, principalmente isso, dentro da sua realidade, dentro daquilo que faz sentido para você. Eu não trabalho aqui com verdade absoluta e eu respeito todas as religiões e todas as crenças que chegam até mim. O As de Paus, ele fala de novos inícios, novas possibilidades. E eu te garanto que se você estiver mais alinhado com esse espiritual, com esse mundo invisível, no aspecto positivo, vai facilitar muito na sua vida, vai trabalhar mais a sua intuição, a sua conexão, e você vai encontrar mais coisas que fazem sentido para você. A vida pode se tornar mais leve, só que é importante que você se permita ouvir, sentir,
além desse corpo físico. Então, aí eu te pergunto, o que é espiritualidade para você nesse ano de 2024? O que você vai fazer? E agora, pra gente fechar com chave de ouro a nossa leitura aqui, lembrando que foram 12 principais aspectos da vida. Anota, faz suas colocações, principalmente nos pontos que estão mais desafiadores, tá? E aí tem vários recursos que podem auxiliar vocês no processo. Floral, aromaterapia, um monte de coisa, chás, banhos, que podem também auxiliar esse processo. Mas lembra que esses recursos, eles facilitam. De nada adiantarão se você não ajustar aqui dentro de você. Aí eu bato de novo no martelo no sentido dele. É importante você fazer aquilo que precisa ser feito. E é desafiador a gente fazer certas escolhas e tomar certos caminhos, mas é importante que você faça. Ainda mais se você quer ter um 2024 diferente, transformado. Para fechar aqui, a carta que sai de conselhão geral, a partir de tudo que a gente viu, linda essa carta da harmonia. Esse oráculo aqui, ele trabalha com os 4 elementos, tá? Tá tudo conectado ao longo do nosso curso. Vou ler aqui para você a mensagem. Harmonia em todas as coisas do universo. Existe harmonia em todas as coisas do universo. Abra as portas do emocional. Entre em sintonia com o seu ser e desfrute de uma vida plena. Harmonizar-se é compreender o fluxo de tudo e seu próprio fluxo. Aí deixa a vida fluir. E como essa carta falou, né, de fluidez, já chamo vocês aqui para perceberem mais essa rotina fluida na vida de vocês. Não precisa ser pesado, pode ser mais leve, mas é importante que as coisas elas tenham um fluxo natural. Deixe as coisas fluírem, deixe a vida mais leve. Se você está colocando a atenção no lugar errado, a coisa cresce onde a nossa atenção está colocada. Então deixa mais essas coisas fluírem para que essa harmonia se expanda em várias possibilidades e caminhos. Sente mais. O que você quer? Aonde você vai colocar a sua atenção? Quais são os caminhos? Aqui dentro do curso, você vai ter todo um passo a passo para que essa harmonia aconteça. A questão é, você está disposto, disposta a fazer o que precisa ser feito para que isso aconteça? A se mover? A se tornar protagonista da própria vida? Eu estou aqui para facilitar a sua jornada. Mas é importante que você diga um sim para você, porque aí seu 2024, eu te garanto, pode ser completamente diferente, mas você vai ter que se posicionar.